Tudo no baú, Aqui, então, aqui, ó. Essa aqui é veio de Paris, né? Isso aí. Não, acho que foi de Nova York. Overcoat. Meu amigo querido, tudo bem? Ademir. Seja bem-vindo, Ademir. Queridos amigos, é chegada a hora, o momento, para a nossa alegria costumeira, quando damos boas-vindas a todos nós dos dois lados da vida, em nome de Jesus, para iniciarmos o nosso Santo Evangelho das memoráveis quinta-feira, quando nos reunimos com o Mestre querido para a releitura do Santo Evangelho, para externar os nossos pensamentos, a fim de poder devagar e lentamente ir fixando os ensinamentos e a compreensão da vida, do porquê dessas provas e expiações. E nesse sentido que nós procuramos mentalizar a figura de Jesus e por Ele, nele e com Ele, elevamos o nosso pensamento até o Senhor da vida, na prece que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Dessa forma, amigos queridos, aberto ao Santo Evangelho, vamos hoje analisarmos na casa do meu pai há muitas moradas, e especialmente examinando um pouco a destinação da terra, as causas das misérias humanas. Como é que está dividido aí? A senhora pode dividir, tem como texto, o primeiro texto, número 6, é grande, faz uma parada na humanidade, a senhora vai até aí, até a humanidade, depois o Fernando vai com efeito, depois esses dois a senhora divide, dona... O 7, a senhora e o Ademir. E vocês dois mentalizam aí firme para nós, que é o que vai dar. Ou melhor, 7 não, a senhora pode dividir o 7 e aí faz um você, tá? Tudo bem. Exatamente. O hora, a senhora faz o hora. Faz aqui até depois a senhora começa. Ele começa depois vem aqui, ó. Dá para trabalhar todo mundo, né, João? Todo mundo trabalha um pouco, dá a sua participação. Muito bem. Então pode começar. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra? Perto da população total dos mundos? Bem menos do que de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que expande inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam.
Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes e extropiados. Numa prisão de forçados vêem-se todas as torpezas dos vícios reunidos em regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. Se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a população não se está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mim mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Muito bem. Gostaria de tecer algumas considerações. Primeiro, pedindo licença para os mentores que escreveram com tanta propriedade esses textos atendendo ao chamado de Jesus, porquanto, segundo a lição do Mestre, o verdadeiro fato é que ele prometeu que não nos deixaria órfãos e que, portanto, mandaria um Consolador para que pudéssemos explicar, hoje, aqui e agora, como entender as parábolas que Jesus traçou como metodologia para o nosso avanço e o nosso entendimento. Nada obstante, ainda hoje a gente presencia muitas formas de se revoltar contra a divindade, dizendo que, oh meu Deus, como é que está a humanidade nesse momento onde que a Ucrânia briga com a Rússia, ou quando lares às vezes destroçados por desentendimento, ou então companheiros nossos mesmo de jornada que resolvem-se por pôr fim à sua existência, como se ele fosse dono da vida, o que não é, e também porque muitos de nós nascemos com sérios problemas de ordem física, um problema de irmãos que nascem sem a visão, outros com idiotia e por aí afora. Então há uma diversidade muito grande sobre isso. É porque não se entende ainda, ou não nos entendemos, que a destinação da Terra tem um propósito. É por isso que começou dizendo o texto dos esclarecedores, de que nós nos espantamos diante de encontrar sobre a Terra tantas misérias, tanta maldade, tantas paixões, tudo isso que nós estamos vendo. Mas não há razão para nós ficarmos revoltados, né, Fernando, com essas coisas que a gente vê. Nossa, costumam-se dizer inadvertidamente, não são todos, é uma minoria, o mundo está perdido. Eu tenho sempre a impressão, hoje, com o esclarecimento que recebemos da doutrina espírita, que não está perdido coisíssima nenhuma. O mundo vai bem, obrigado. Quando nós imaginamos em Johannesburg, que se fez uma cirurgia no coração, né? E quando hoje nós sabemos que, pela informação dos próprios espíritos, que nós saímos do chão, saímos do charco, esta é a verdade, porque os automóveis, viu, João, na verdade, não vão ficar mais no chão, eles vão levitar. Disseram os espíritos venerando que neste século, portanto, até 3000, haveria isso, essa transformação. E será que há, Fernando, nós que dirigimos? Claro que há. Claro Ou a que há. Tesla já está fazendo testes dos carros que voam. Já tem carro voando. Não tem. Já tem. Então veja como nós somos no bem.
a pandemia que assolou a humanidade, deixando todo mundo em pandareco, ou em polvorosa, a pandemia, em um ano, nós tivemos vacinas para dar e vender. Não é? Quando as últimas notícias pandêmicas data de 100 anos. Então, os avanços que a humanidade já criou, já temos, os agasalhos, olha que bonito, eu estava falando sobre o seu agasalho bonito, né? Meu overcoat. A forma com que nós temos de proteger as casas não são chupana, não é mais chupana, né? Então, tudo isso a gente vai vendo que é o mundo. Por que que então existe essas situações que a destinação da Terra está nos alertando? Se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Não é não, senhor. Eu sou filho de Deus, então está tudo certo. E ele diz, esse julgamento provém de um ponto de vista limitado em que se está colocando e que dá uma ideia falsa do conjunto. Eu penso, eu não sei, acho que todos nós aqui já viajamos para o Guarujá, viajamos para Santos. Há muitos anos atrás, eu ia a Santos, você entra assim, é um lugar feio, né? E depois você começa a sair nas palmeiras, as avenidas, as praias, lugares maravilhosos. Em todo lugar é assim. Mas aonde que nós vamos encontrar as pessoas doentes? Nos hospitais. Onde vamos encontrar aqueles de má vida? Nos presídios. Então é tudo natural, porque a sociedade humana está evoluindo desta forma, devagar e lentamente. Então, o que nós estamos lendo hoje, na promessa de Jesus, é essa explicação, sem nenhuma dúvida, que esse julgamento está provendo do nosso pensar, porque não estudamos ainda adequadamente a lição. Porque quando nós estudarmos a lição adequada, com entendimento e compreensão, nós vamos parar de fazer mau juízo da divindade. Onde que Deus, se não me engano, foi o Papa João VI, que visitando os campos de concentração, chegou a indagar, dada aquele clima que ainda existia naquele lugar, porque fica mesmo o clima muito desagradável desses acidentes, né? Ele perguntou, onde está Deus? Ué, Deus está em todos os lugares, no universo. A primeira questão que se levantou no livro dos Espíritos é essa, que é Deus. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, a questão é, o homem hoje já evoluiu muito, mas demais. Não é só automóvel, a reunião que nós estamos fazendo aqui, em nome de Jesus, que é coisa bonita. Então, nós temos que começar, quando acontece um episódio triste, um desaire, vamos dizer assim, é óbvio que nós temos duas maneiras de encarar. Puxa vida, que pena, não? Que desgraça. Deus deixa isso acontecer. Onde é que estamos com a cabeça? A gente pode falar, não, puxa vida. E na minha área, por exemplo, eu fazia tribunal do júri, e quando soltamos por um habeas corpus, ou então pelo tribunal do júri, o cara cumpriu a missão dele, ele tinha que ficar preso até aquela data. É uma coisa mais elevada. É compreender a razão das coisas. Aí o cidadão tem uma doença qualquer no final da idade. Não é, o Ademir? Nem o velhinho aqui. Deu um AVCzinho. Então tem um pouco mais de dificuldade. Mas tudo que nasce, cresce, morre. As coisas que eu tenho de hoje tomar medicamento, isso, aquilo, eu também não tomo. Dona Célia toma. Ademir toma alguma coisa? Eu tomo para o coração, eu tomo para a pressão, eu tomo... Vocês não tomam, né? Toma, sim, senhor. Então, em vez de amaldiçoar o fato de ter que gastar, ir na farmácia e comprar, oh meu Deus, é tão caro. Ao fato de amaldiçoar, pode ser visto de outra forma. Falar, que benção, meu Deus do céu, que tem o medicamento que eu preciso. Não é, Dona Célia, não é assim. Que benção que tem as instruções, que benção que Jesus
deixou para nós essas experiências. E que devagar nós vamos aprendendo. Então nós temos que viver vendo diferentemente o problema. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Estamos trocando essa experiência. Eu com as minhas palavras, vocês tendo a gentileza de ouvir as minhas considerações, e os nossos irmãos aqui também estão, né? Eu disse já que eu não tenho habilidade de evidência, mas eu sinto que estou com Jesus e não abro. E aqui eu tenho certeza de que tem também espíritos, amigos inclusive de família, assistindo, falando, fulano vai lá, vamos ouvir então o que ele tem a dizer, vamos ouvir quais são as lições que Jesus está trazendo, porque não são lições minhas, são lições que nós aurimos lá no passado, e que tudo que nós aprendemos, nós não desaprendemos, não se retroage nas lições da vida. Pode ficar estagnado um tempo, para facilitar nós tocarmos a nossa vida diante das realidades que vão ocorrendo. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque devagar, isso é meio atávico. Essa maneira de começar a ver tudo aos invés é meio atávico. Tudo começa a reclamar. Tem gente que reclama de tudo, porque está sol, porque está chovendo, porque está não sei o quê. Tudo acontece comigo. Vocês já ouviram essa expressão? Sabe, eu sou muito bom, mas não me pisa no calo que vocês vão ver o demônio que sai aqui. Não é isso. Isso eu estou dizendo doutrinariamente, não é para criticar ninguém, absolutamente. Quem somos nós para criticar qualquer um dos nossos irmãos? Mesmo aqueles que estejam nos ergástulos, dos presídios, mesmo eles. E isso faz uma confusão, muitas pessoas dizendo que, imagina, então nós temos que perdoar tudo o que faz. Não é bem assim. Você pode fazer, você tem o livre-arbítrio para realizar, mas você vai pagar. E não é pagar com moeda sonante, você vai experimentar esta mesma dor. Joana de Ângeles, no capítulo que fala sobre a paciência, que é um dos espíritos que foram encarregados de nos passar essas lições, como Jesus disse, eu vou falar muita coisa que ainda não pude falar, mas ela fala que essa paciência é fruto da nossa experiência. Nós temos que ter cuidado, não é? Então, a destinação da Terra é o local adequado. Vocês vêm aqui para a reunião com Jesus, mas é só aqui que vem? Pode ir em qualquer lugar. E muitas pessoas acham que mas isso, o Espiritismo é uma religião? Sim, senhor, o Espiritismo é uma religião, porque é religar o homem ao seu Criador. Mas ele também é uma filosofia, é uma forma de vida, é uma forma de encarar, como nós estamos falando. Eu vejo de um jeito, a dona Célia vê de outro, mas nós estamos comungando o mesmo ideal. Portanto, é por isso que nós fazemos a leitura pedindo licença para eles para dar a nossa interpretação, o nosso ponto de vista, que hoje já se direcionam, como todas as religiões do mundo, buscando a figura do Pai Celeste. O monoteísmo é a crença em um só Deus, em uma só divindade. Então o cidadão lá, Buda, por exemplo, viveu muitos anos, acho que mais de 3.000 anos antes de Jesus. Aliás, o nosso calendário, hoje é o calendário gregoriano, tem a sua origem em Gregório VI, que mandou traduzir as passagens de Jesus. Por isso tem também os evangelhos apócrifos, né, que não foram separados e colocados aqui. Mas aqui está somente a parte moral. Então, eu falo muito, né, gente? Italiano é assim mesmo, mas eu queria pedir para o Fernando também fazer as considerações dele sobre isso. Como é que você vê, Fernando, a destinação da Terra? O lugar aqui é legal ou vai ficar chorando pelos cantos do mundo? Não dá, né? Não dá para ficar chorando, né? Não dá. A gente é graciado por Deus. É. A Terra, por mais mal que exista nela, que é uma terra de prova e expiação, tem que ter o mal. O mal existe, não tem jeito de não ter, né? Até tem, né? Quando nós chegamos naquele mundo, ele está perto de nós. Né? Mas tem que ter o mal. Mas ainda assim, tem muito de bom. Tem muito de vida boa. Né?
na Terra, né? E a gente, como o senhor já me falou já, a gente não vai encontrar estropiados pela rua. Encontra às vezes, né? Encontra às vezes, porque a miséria humana é complicado. Mas vai encontrar nos hospitais, né? Os degradados vão estar presos. É. Mas a gente quer vida melhor do que a gente tem? Pensa. Tem os espíritos bons, tem os anjos, tem o nosso anjo da guarda, tem Jesus, tudo do nosso lado, inspirando a gente para caminhar certo. Não reclamar disso. Quem reclama hoje é só. Não adianta reclamar. O reclamar é só atraso de vida. Faça melhor. Muda o seu dia, muda o seu pensamento, que você já melhora a sua vida. Muda o pensamento mais elevado para um santo, um espírito, um amigo seu. Vê se não melhora a sua vida. Então, isso já nos coloca em boas condições. Então, embora a Terra seja de provas e expiações ainda, né, está progredindo, a gente tem como viver melhor, né? Agradecendo o remedinho que nós tomamos todo dia, agradecendo as pessoas que estão à nossa volta. Não tem porquê, né? É verdade. Eu estava pensando, quando você se referiu à questão do que nós temos, é uma forma de olhar o problema. É o outro lado. É como se fosse um espelho, com dois lados. Aconteceu, tem presídio? Tem presídio, porque a sociedade ainda está nesse... Mas foi Deus quem pôs cada um de nós lá? Não. Nós escolhemos. O livre-arbítrio é um direito sagrado. Deus nos deu isso. Mas dizer que nós devemos reclamar das coisas, de jeito nenhum. Ah, mas tem gente que passa fome? Tem sim. Tem gente que nasce com doenças sérias, que nos leva a pensar sobre as vidas pretéritas, a reencarnação. Mas mais do que isso, será que a gente não pode pensar, eu sou filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Se sou assim, Ele não vai colocar nas minhas costas, nas costas de vocês, absolutamente carga superior a que nós podemos resistir. Ademais, será que Ele não nos deu uma proteção para atravessarmos esse mar bravio? Ele nos deu um anjo da guarda. Todos nós temos aqui o nosso anjo da guarda em particular. Eu não vou dizer para vocês o nome do meu, mas eu tenho dois que eu me lembro. Mas não precisa. O importante é que ele existe e que ele nos intui e nos inspira. Porque o mundo transcendental não é o mundo da matéria, por isso tem que olhar outro lado. Pensando nisso, que o Senhor do Universo é nosso Pai, não sou eu quem digo, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, há 3 questões abordadas, dizendo que o Pai nos criou simples e ignorante das coisas, dos conhecimentos, não é para uma ofensa. E uma vez que nos criou dessa maneira, nós vamos evoluindo. E vamos evoluindo, mas sabendo que temos proteção. Seja o anjo da guarda da senhora, que na Igreja Católica se denomina anjo da guarda, mas aqui nós chamamos de amigos espirituais. Mas o fato é que eles estão, às vezes... O João sabe porque ele tem vários contatos já, né? Contatos de primeiro grau, não teve? Você sabe disso, eu sei também, porque você já me confidenciou. Então tem, e isso, exatamente, e isso é tão curioso, isso, tão singular, de que as pessoas falam, bom, mas tem a casa do Preto Velho, qual é o problema? Aqui nós temos o Preto Velho, pai Tobias é aqui, pai Zé Maria é aqui, não é? O doutor Bezerra de Menezes já foi em terreiro, não é? Para fazer estudos. Mas qual é o problema? Eu até diria que é uma diferença entre o primário e a faculdade, só isso. Mas todos falam da divindade, todos falam do Pai Celestial. Então,
o que me chama a atenção, viu, Fernando, Dona Célia? O que me chama a atenção é que nós não estamos abandonados. Além dos nossos anjos da guarda, o Fernando puxou o assunto. O doutor Bezerra de Menezes está aí, trabalhando para todos nós. E lembro-me uma história muito importante, verdadeira, que quando o doutor Bezerra chegou nos Esplendores Celestes, nesta última encarnação, porque ele foi político, fundador da FEB, ele foi político numa das encarnações, e ele tinha aquela maneira de fazer requerimento, aquela linguagem própria do advogado, etc. E quando chegou lá, ele recebe, Maria Santíssima tinha mandado Celina, que era a sua encarregada, de recepcioná-lo, e dizendo a ele que ele podia já alçar voo para as esferas maiores. E ele disse assim, olha, eu gostaria de fazer um requerimento, se me for permitido. E o requerimento ele fez, e Celina levou a Maria Santíssima, e depois veio o deferimento, dizendo que sim. Mas o que ele queria? Ele gostaria de não alçar voo para as esferas superiores, e ficando neste orbe, cuidando de todos nós, enquanto tivessem necessidade. Mais de 100 anos, são 150 anos, esse acontecimento. O Dr. Bezerra está aí, trabalhando por todos nós, em qualquer lugar tem casas do Dr. Bezerra, isso. Mas tem só ele? Não. Mas Santa Madre Teresa, lá em Calcutá, saiu daquele convento, e de repente ela encontrou, não sei se vocês sabem, ela passou, já tinha passado 1 milhão de vezes naquele jardim, que tinha um Cristo de braços abertos. E ela saiu, foi fazer não sei o quê, quando voltou ela deu com Jesus, falando, mas... Era um pouco, Jesus está de braços abertos. Eu não entendi a coisa, não. E passou essa santa que hoje foi canonizada pela Igreja Católica, Santa Madre Teresa de Calcutá. Mas é só essa. Nós tivemos Chico Xavier aqui, tivemos Arigó, Irmã Dulce. Quer dizer, então está faltando proteção para nós. Moxará Karaxangande, extraordinário, não pela advocacia, mas pela bandeira que ele levantou para da não agressão, seguindo os passos de Jesus, e chegou a dizer que se queimasse todos os livros, mas deixasse apenas o Sermão da Montanha, salvar-se-ia a humanidade. Gandhi dominou a Inglaterra sem derramar uma gota de sangue. Quantos outros têm ícones do Espiritismo? O Evangelho está repleto desses personagens. Então, pensando bem em tudo isso, eu vou ficar chorando pelos cantos do mundo? Não vou ficar chorando, mas vou procurar ler Cido, bem, não tem importância. Eu pensei que ele veio trazer as mensagens. Ah, não é isso. Ele sabe. Bom, pessoal, vamos concluir o nosso raciocínio dizendo que far-se-á dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população dos bairros ínfimos e sórdidos. No hospital, como foi lido, não se vêem senão doentes e estropiados. É claro. Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se afigure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá porque as aflições dominam sobre as alegrias,
mas que não se envie aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção, àqueles que não fizeram mal. E nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares de prazeres. Estou concluindo isso para nós podermos depois fazer nossa prece, para sedimentar o meu pensamento, no sentido de que, além de todas essas personagens fulgurantes que estão na nossa vida, e Jesus, em primeiro lugar, que nos trouxe toda esta boa nova, nós devemos lembrar que se olharmos a natureza, olharmos aqui em nós, imagine quanto vale o nosso olhar, que pode ver o altar que Deus colocou na natureza, que pode ver as estrelas que brilham, que fulguram no céu, que pode ver o sol, que pode ver, ter visto a Liza, né? A Isabela. Liza é a mãe. É verdade, a Liza é a mãe. A Isabela, que coisa mais fofa que nós vimos e podemos ver. Quando alguém não tem. Mas imaginemos mais um pouco, o coração pulsante, quando deu o primeiro impulso e começou a bater. Quantos anos você tem, João? 50. Há 50 anos batendo. Qual a máquina que nós temos isso? Deus nos deu a visão. E vamos chorar. Tudo acontece comigo. As mãos abençoadas que nos deixam trabalhar. Não precisamos ir muito longe para, em vez de chorar, agradecer. Por isso, talvez, uma das conversas da prosa de Joana de Ângeles, que me toca muito o coração, é ela dizer que, diante das fecundas concessões que nos chegam todos os dias, o homem não tem razão para reclamar, somente para agradecer. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fechar os nossos olhos, com os pensamentos elevados ao Senhor da vida por intercessão de Jesus, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos dizer ao Pai que nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, de toda a nossa alma. E também aproveitar, Senhor, para agradecer a família abençoada que temos, os netos, parentes, esta casa, os nossos irmãos que estão aqui atentos ao reto cumprimento dos nossos deveres, nos ajudando a transmitir através da palavra articulada os nossos sentimentos do coração. Obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido de Ti. Mas queríamos aproveitar para pedir também, Senhor, para aqueles que estão nas prisões, nos ergástoros do coração, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, todos ainda cumprindo a sua missão, trabalhando para evoluir até chegarem aos esplendores celestes. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos que os Espíritos nos auxiliem para que nós possamos servir de instrumentos para transmitir essas energias celestes, fortalecendo o corpo e o espírito de todos nós, dos dois lados da vida, e que aqui estamos. E que essas energias, Senhor, em nome do Mestre, governador deste planeta, se distendam para todo esse planeta sob a governança de Jesus. Que o Mestre querido nos abençoe agora e para sempre. Obrigado eu. Vamos com Deus. Para ele é um abraço. É a Nora e meu filho. Então, é um braço dobrado, tá bom? Será dado. Querido, Tchau. obrigado pela companhia, vai com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade desse Evangelho, da realização e do momento de estarmos em companhia dos mentores da casa. E que possamos terminar o dia realizando o nosso Evangelho e estarmos todos em paz. Seja conosco, Jesus, agora e para sempre.